Eu tenho tempo. Eu tenho saúde. Eu faço sexo. Eu como de tudo. Macedo você é velho acabado, esperando a morte. Bispo Macedo, Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. Há muitos anos atrás, contam os bispos mais antigos, que o bispo Macedo estava fazendo uma guerra com o demônio no barbeiro. E esse demônio levou umas 2 horas e meia para sair. Vinha um e a outro, vinha um e a outro, o bispo Macedo mandava embora um, vinha outro, vinha um, vinha outro. E num dado momento o bispo Macedo falou assim, solta ele! Já estava escurecendo, era uma concentração lá ali. E o bispo Macedo falou, solta ele. Andou na direção dele aquele jeitinho do bispo. Quando chegou pertinho dele, disse assim, presta atenção. Eu já usei versículos, já joguei arma, joguei óleo, nada. Deixa de dizer pela palavra. Deixa de dizer pelos versículos. Eu não vou usar o nome de Jesus agora, porque eu já usei bastante. Pela vida que eu tenho diante de Deus, tá? Porque aqui só tem 2 pessoas que me conhecem na intimidade. Nem a gente sabe quem eu sou. Ele e você. Os 2 sabem quem eu sou dos bastidores. Se eu sou só homem de Deus aqui lá fora, eu aposto a miséria. Pela vida que eu tenho diante de Deus, o desgraçado cai dos medos, demônio, pum. E daí mesmo, bate retirada e solta esse rapaz, o demônio. Bispo abriu a Bíblia, usa o versículo, jogou óleo, sacou uma garrafinha com água, jogou água. Nada do capeta, então o demônio batendo em todo mundo. Quando o bispo Macedo apelou pra vida que tinha diante de Deus, o diabo teve que se render, porque ele sabe quem é quem, naquela porta pra fora. Bispo Macedo, Deus, mais poderoso que Jesus Cristo. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Eu queria iniciar esse vídeo citando um poema de Carlos Drummond de Andrade sobre o Rio Doce e a Vale. O poema diz assim: o rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçadas sem berro? E eu não poderia deixar de falar a respeito da tragédia em Minas Gerais, em Brumadinho. Mais uma tragédia em Minas Gerais. Minas Gerais está sangrando. Minas Gerais está chorando. E por que não dizer o Brasil e o mundo? Agora, você tem alguma dúvida que essa tragédia, ou até mesmo a tragédia de Mariana e outras tragédias, você tem alguma dúvida de que o que está por trás disso é a negligência, a ganância e a corrupção? Você tem alguma dúvida que por trás dessas tragédias está a negligência, a ganância e a corrupção? Eu nem vou falar de números aqui, porque a cada momento os números eles mudam, de pessoas que perderam a vida, de pessoas que são desaparecidas debaixo das lamas que foram causadas pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Eu quero dizer para você que mais uma vez nós temos assistido o quê? Um colocando a culpa no outro. Esquerda colocando a culpa na direita e a direita colocando a culpa na esquerda. O que acontece é que as pessoas estão cansadas. As pessoas elas querem
soluções para os problemas que aí estão. É isso que as pessoas elas querem. O que acontece é que Minas Gerais, o nome já diz, Minas Gerais já traz a riqueza no seu nome. Minas Gerais tem sido uma fonte de lucro para os mineradores. Dizem que quem olha de cima Minas Gerais, que faz um voo sobre Minas Gerais, vê somente crateras, buracos, montanhas que estão sendo desfeitas pelos mineradores, que exportam, né, o minério, que exporta o ferro. Nós somos contra isso? Não. Somos contra privatização ou somos contra as estatais? Não. O que nós somos contra é esse desmando que existe no Brasil. Você veja só, nem tudo que está nas mãos do governo é ruim e nem tudo que está nas mãos da iniciativa privada é bom. Basta você ver a questão dos ônibus no Brasil, a questão dos planos de saúde que estão nas mãos da iniciativa privada. O que acontece é que quando falta fiscalização, ou melhor, a fiscalização é comprada. Você não acha que a fiscalização dessas barragens, elas não são compradas? Existem deputados federais que fazem lobbies para os mineradores, para que leis mais rígidas elas não passem. Aliás, isso não acontece apenas com os mineradores, não. Com outros ramos também. Agora, o que falar de um país, eu pergunto para você, onde, por exemplo, autoridades do país estavam presentes na inauguração do Templo de Salomão. Aí você vai dizer assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O Templo de Salomão foi construído pelo Bispo Macedo de forma ilegal. É verdade. E até hoje ele não é legalizado, o Templo de Salomão. Mas na inauguração estava lá Dilma, estava lá o Temer, estava lá o Alckmin, estava lá o Haddad. Imagine só, autoridades do Brasil numa construção ilegal. Inclusive que já morreram 2 pessoas lá no estacionamento do Templo de Salomão. Então o que se esperar de um país onde autoridades vão à inauguração de um templo aonde foi construído de forma ilegal? O que esperar de políticos assim? O que esperar de um país dessa forma, dessa maneira? E o problema é que sobra para o povo, porque os políticos, eles não têm as suas casas, né, na rota da lama, caso uma barragem venha se romper. Os políticos, eles não usam transporte público, eles não usam hospital público, nada disso. Isso sobra para o povo que está sempre sofrendo. Você sabe quantas barragens existem no Brasil? Quantas barragens existem no Brasil? Mais de 24 mil barragens. Quem fiscaliza essas barragens? Olha, eu quero dizer para você que essas barragens e outras fiscalizações, elas são compradas. Isso que faz a corrupção, ela mata. E isso me causa uma tristeza muito grande, por quê? Porque eu já estive em Minas Gerais, por 3 vezes, né, como bispo da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E o que acontece em Minas Gerais, acontece também em outros estados. Políticos corruptos. E esses políticos corruptos é que fazem o mal à sociedade. Eles matam mais do que drogas, eles matam mais do que o tráfico. Não estou aqui defendendo drogas e nem estou defendendo o tráfico, mas eles são piores, porque eles matam quando eles roubam o dinheiro do povo. Olha, você de Minas Gerais, você conhece muito bem o Carlos Henrique, que é deputado
estadual, você conhece muito bem agora o deputado federal Gilberto Abramo. Olha, enquanto no país existir políticos corruptos, e que é a maioria, né, e líderes religiosos também corruptos, porque eles sabem, e o George também sabe, que hoje não é mais da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Eles sabem que os políticos de Minas Gerais, eles negociavam e negociam ainda, compram o voto do povo da Igreja Universal do Reino de Deus. Na minha época, em 2010, o senador Aécio Neves, né, ele negociava diretamente com a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, que era na época o Romualdo em São Paulo. O Gilberto Abramo sabe disso, o George sabe disso, o Carlos Henrique sabem disso, eles sabem disso, né? Também negociavam com tal de Bené, na época do Pimentel, apoio da igreja em troca de dinheiro, em troca de favores, de secretaria. É assim que eles fazem. Por isso que o país se encontra do jeito que está. Por isso que a situação é essa aí. E as pessoas sofrendo, as pessoas ficam debaixo da lama, as pessoas perdem tudo, as pessoas perdem até a vida. Então você que está acompanhando agora esse vídeo, principalmente de Minas Gerais, cobrem desses políticos, cobrem deles as providências. O que eles estão fazendo com o mandato deles, você deve cobrar. E nós vamos continuar denunciando a hipocrisia tanto de políticos como também dos líderes religiosos, principalmente da Igreja Universal do Reino de Deus, na pessoa do Bispo Macedo. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, por favor, dê o seu like e também se inscreva no canal. Vamos em frente. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado.